E aí pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje nós estaremos falando sobre a matéria e suas propriedades. Então, vamos lá? Então, turma, a gente viu que matéria é tudo aquilo que possui massa e volume. Mas o que é massa? Massa, pessoal, ela vai indicar a quantidade de matéria que um corpo possui, beleza? E o volume? O volume, pessoal, ele vai indicar para a gente o espaço que aquela porção de matéria vai estar ocupando. E agora, turma, nós focaremos nos estados físicos da matéria. Mas, professor, o que são os estados físicos? Os estados físicos da matéria vão ser como que a gente vai estar encontrando aquele material em determinada condição de temperatura e pressão. Beleza, pessoal? Existem pelo menos 5 estados físicos, mas a gente vai focar em 3, que é o estado sólido, o líquido e o gasoso. Agora, turma, nós falaremos sobre as características desses 3 estados físicos. Então, primeiramente, vamos estar falando sobre o estado sólido. No estado sólido, pessoal, a matéria ela vai estar apresentando ali um volume fixo, ou seja, no estado sólido, a matéria ela apresenta um valor de volume que é determinado, um valor que não varia. Segunda característica, ele apresenta uma forma própria. Então, pessoal, no estado sólido, a matéria ela vai estar apresentando ali um formato definido, beleza? Terceira característica, não sofre compressão, ou seja, turma, o volume não é alterado. Quarta característica do estado sólido, difícil de ser atravessado. Por que é difícil de ser atravessado? A gente vai ver, pessoal, que no estado sólido as partículas elas estão muito próximas. Então, é difícil atravessar uma matéria que está no estado sólido. E por fim, não se move espontaneamente. Então, pessoal, no estado físico, a matéria ela tem dificuldade de locomoção. Tranquilo? Depois, estado líquido. O estado líquido, pessoal, ele adquire a forma do recipiente que o contém. Por exemplo, turma, se a gente pegar água líquida e colocar num copo, vocês concordam comigo que a água ela vai adquirir o formato do copo? Então, a gente comprova essa característica do estado líquido. Outra característica, pode ser atravessado com facilidade. Se a gente pegar água líquida e enfiar uma agulha na água, ela consegue penetrar com facilidade, concorda comigo? Então, a gente comprova essa outra característica do estado líquido. Outra característica do estado líquido é poder estar escorrendo. Então, por exemplo, o mel aqui, turma. Se a gente colocar ele na colher, ó, você vai ver que ele vai estar escorrendo, tá certo? E por fim, pessoal, a gente fala sobre a dificuldade de sofrer compressão. O que quer dizer? É difícil a gente alterar o volume do líquido ao submeter ele a uma certa pressão. E por fim, falamos sobre o estado gasoso. Nesse estado, pessoal, ele vai apresentar a forma do recipiente que o contém. Ou seja, se a gente colocar o gás no cilindro, pessoal, a forma do gás vai ser o formato daquele cilindro, beleza? E está associado diretamente, pessoal, com essa outra característica do estado gasoso, que é o de ocupar todo o volume do recipiente. Quando a gente coloca o gás, por exemplo, num cilindro, pessoal, o volume do gás vai ser o volume do cilindro, tá certo? Porque o gás ele ocupa todo o espaço ali desse cilindro, belezinha? Outra característica do estado gasoso é de sofrer compressão e expandir com facilidade. Como assim, professor? Um gás, pessoal, ele pode aumentar ou diminuir o seu volume ao ser submetido a uma certa pressão. Beleza? Então, se a gente aumentar a pressão do sistema, a gente vai diminuir o volume do gás. E se a gente diminuir a pressão do sistema, a gente aumenta o volume do gás. E outra característica do estado gasoso é ser atravessado com facilidade. A gente sabe, né, pessoal, que a gente está rodeado de gases. Gás nitrogênio, gás oxigênio, enfim, muitos gases aí. Então, a gente consegue andar tranquilamente dentre esses gases. Então a gente comprova que essa característica aqui ela é verdadeira. Então, turma, a gente viu as características macroscópicas, né? Aquelas características que a gente consegue visualizar com nossos olhos.
Agora a gente vai falar sobre as características microscópicas, que são aquelas características dos estados físicos que nós não vamos estar conseguindo visualizar. Então a gente vai precisar usar a nossa imaginação. Então, para isso, turma, eu preciso que vocês pensem na matéria sendo constituída de pequenas partículas, tá certo? Então, a partir disso, a gente vai entender a organização dessas partículas e relacionar elas com os estados físicos. Observem, turma, essa representação aqui. Considere essas bolinhas como sendo partículas, tá certo? Então, ó, observem que as bolinhas elas estão bem unidas, ou seja, as partículas elas estão bem unidas e bem organizadas. Nessa condição, turma, a gente tem o estado sólido. No estado sólido, as partículas elas estão muito próximas umas das outras e não conseguem se locomover, tá certo? E isso faz com que o estado sólido ele apresente um volume e uma forma definida. E já observem aqui no estado líquido, pessoal. No estado líquido, as partículas elas estão um pouco mais distantes umas das outras, quando comparado ao estado sólido, tá certo? E no estado líquido, as partículas elas conseguem se locomover com mais facilidade, o que não acontecia no estado sólido. Por isso que o estado líquido ele apresenta volume definido, mas a sua forma depende do recipiente que o contém. E já no estado gasoso, turma, as partículas elas estão bem afastadas umas das outras. Isso faz com que elas se movimentem com muita facilidade. Por isso que o estado gasoso vai ter como característica, pessoal, ocupar todo o volume do recipiente que o contém. Agora, outra coisa importante da gente estar falando é sobre as mudanças de estado físico. Então, por exemplo, uma substância que ela esteja no estado sólido, ela pode passar para o estado líquido ou pode estar passando também para o estado gasoso. Cada passagem, pessoal, vai receber um nome. Então, vamos ver todas essas mudanças de estado físico? Primeiramente, pessoal, vamos estar falando sobre a passagem do estado sólido para o estado líquido. Esse processo, pessoal, ele é chamado de fusão. Beleza? E a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Esse processo, pessoal, ele é chamado de evaporação ou ebulição. E pode acontecer também, pessoal, do estado gasoso passar para o estado líquido. Esse processo ele é chamado de condensação. Pode acontecer também do estado líquido estar passando para o estado sólido. Nesse caso, vai estar ocorrendo ali a solidificação. E pode acontecer também, pessoal, de uma substância passar do estado sólido já para o estado gasoso. Nesse caso, acontece ali um processo denominado sublimação. E pode acontecer o inverso também, de uma substância que está no estado gasoso passar para o estado sólido. Nesse caso, vai ter um processo chamado de ressublimação. E outra coisa importante estar falando, pessoal, é que os processos de fusão, evaporação e sublimação, eles ocorrem devido ao aumento da temperatura e diminuição da pressão. E os processos chamados condensação, solidificação e ressublimação, eles vão estar acontecendo quando tiver diminuição da temperatura e aumento da pressão. Agora, turma, a gente vai falar sobre as mudanças de estado físico e as propriedades específicas, ponto de fusão e ponto de ebulição. Aqui, turma, é preciso a gente entender o que são propriedades específicas. As propriedades específicas, pessoal, como o próprio nome pressupõe, vão ser propriedades que vão ser específicas, ou seja, são propriedades que dependem da composição do material, tá certo? Então, um tipo de matéria que tem uma certa composição vai ter certas propriedades. Se mudar a composição desse material, vai se mudar essas propriedades específicas, ok? Então, vamos falar sobre duas delas, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão? O ponto de fusão, pessoal, vai ser a temperatura característica na qual determinada substância sofre fusão durante o aquecimento ou a solidificação durante o resfriamento a uma dada pressão, beleza? E o ponto de ebulição? O
ponto de ebulição, pessoal, vai ser a temperatura em que uma substância vai estar sofrendo ebulição durante o aquecimento ou condensação durante o resfriamento a uma certa pressão. Beleza, turma? Então, observem que o ponto de fusão, ele ocorre quando a substância sofre fusão, tá certo? Ou quando ocorre solidificação, que é na mesma região, concorda comigo? Uma substância ela passa do estado sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado sólido numa determinada temperatura. Essa temperatura a gente chama de ponto de fusão. E o ponto de ebulição? No ponto de ebulição, pessoal, a uma certa temperatura, uma substância ela passa do estado líquido para o estado sólido, o estado gasoso, e passa do estado gasoso para o estado líquido em uma determinada temperatura, certo? Nessa temperatura, a gente fala que é o ponto de ebulição. Então, turma, isso é importante falar que cada tipo de substância vai apresentar um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Por exemplo, a água apresenta o ponto de fusão em 0 graus Celsius e ponto de ebulição em 100 graus Celsius. Se a gente pegar outra substância, por exemplo, a gente pegar o ferro, ele vai apresentar outros pontos de fusão e ebulição, tá certo? Então, é importante vocês entenderem bem isso. E agora, turma, a gente vai falar sobre esses diagramas de mudanças de estado físico. O que são esses diagramas de mudança de estado físico? Vai ser esse gráfico aqui, pessoal, onde no eixo X é o tempo e no eixo Y é a temperatura. Aí, galera, vocês vão estar observando esse gráfico aqui e vocês vão ver aqui duas regiões lineares quando a gente estiver falando de uma substância, tá certo, pessoal? Quando a gente estiver falando de uma mistura, vão ser outros gráficos, mas não vamos falar disso agora. Então, pessoal, para uma substância, vocês vão estar observando duas regiões lineares nesse gráfico, que a gente pode estar chamando de patamares, beleza? Então, no patamar onde tiver a menor temperatura, pessoal, ele vai corresponder ao ponto de fusão, a temperatura de fusão dessa substância. Ou seja, a substância vai passar do estado sólido para o estado líquido nessa temperatura aqui, certo? E no patamar de maior temperatura vai corresponder ao ponto de ebulição ou temperatura de ebulição, que a gente sabe que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá certo, pessoal? É sempre assim. No patamar de menor temperatura, a gente vai identificar o ponto de fusão. E no patamar de maior temperatura, nós vamos estar identificando o ponto de ebulição dessa substância. Abaixo do ponto de fusão, pessoal, qual o estado físico que a gente vai estar encontrando? A gente vai encontrar o estado sólido. Então, turma, observando esse gráfico, abaixo desse patamar, a gente vai ter somente aquela substância no estado sólido. Tá certo? Então, daqui até aqui a substância ela está no estado sólido. Quando chega no ponto de fusão, turma, a gente vai ter a substância coexistindo em dois estados físicos, que é o estado sólido e o estado líquido. Tá certo? Isso é importante, galera. Aí depois que passou o ponto de fusão, a substância ela já não vai ser mais sólida, certo? Então, ela vai ser líquida. Então, daqui até o patamar de ebulição, turma, a gente vai ter a substância, ó, no estado líquido, tá certo? Aí depois chegou aqui no patamar de ebulição. Quando chegar nesse patamar aqui, turma, a gente vai ter a substância coexistindo em dois estados físicos, que é o estado líquido com o estado gasoso, tá certo? Depois que passar o ponto de ebulição, turma, a gente vai encontrar a substância somente, ó, no estado gasoso, tá certo? Então, sempre acima do ponto de ebulição, a gente estará encontrando a substância no estado gasoso. Quero que vocês entendam que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ó, eles são, ó, constantes a uma certa pressão,
Ou seja, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, pessoal, eles apresentam um valor fixo em uma certa condição de pressão. Por exemplo, a gente pega a água como exemplo. No caso da água, pessoal, o ponto de fusão da água é em 0 graus Celsius. Isso considerando a pressão sendo 1 atm, tá certo? Água pura também. Então, para água pura, pessoal, o ponto de fusão é 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição? O ponto de ebulição da água, turma, água pura, vai ser 100 graus Celsius. E agora, pessoal, vamos fazer algumas considerações importantes para nós estarmos encerrando essa aula. Primeira delas, no estado sólido, pessoal, as partículas elas estão muito bem organizadas. E um único movimento dessas partículas, pessoal, vai ser relacionado à vibração delas. Então, turma, no estado sólido, as forças de atração entre as partículas elas são muito intensas. E já no estado líquido, as partículas elas apresentam ali uma menor organização. E as forças de atração elas já são menos intensas quanto comparadas ao estado sólido. Tá certo? E isso permite com que as partículas elas se movimentem com mais facilidade, tá certo? E no estado gasoso? No estado gasoso, pessoal, vai ser um estado que vai apresentar uma grande desorganização de partículas, tá certo? Por que isso vai estar acontecendo? Isso vai estar acontecendo, pessoal, porque as forças de atração entre as partículas, ela é bastante pequena, tá certo? E isso faz com que as partículas elas se movimentem com muita facilidade. E outra coisa importante de estar falando, turma, é que quanto maior a temperatura, maior é a desordem do sistema, tá certo? Então, no estado sólido, apresentam uma grande organização, bem organizadinho. No estado líquido, apresenta um pouco mais de desordem. E já no estado gasoso, a desordem é bem grande. Agora é com vocês, pessoal. Peço que vocês façam os exercícios da semana 1 do PET volume 2. Se ficou com alguma dúvida, tirem suas dúvidas lá pelo WhatsApp. Tá joia? Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!